dia a todos. Muito bom nos reencontrar mais uma vez no domingo pela manhã para a nossa reunião doutrinária. Vamos aproveitar agora um momento para um breve momento de meditação. Peço a todos que possam se sentar de maneira cômoda, que possam fechar seus olhos, que possam fazer o exercício da respiração para que possamos entrar em harmonia com o alto. Peço a todos que se permitam nesse momento respirar e relaxar. Vamos ouvindo a música e entrando em harmonia com a espiritualidade maior. Solicitando aos bons irmãos que possam nos envolver em energia de amor e de paz. Vamos respirar, segura um pouco o ar e lentamente iremos soltando. Vamos repetir mais uma vez. Respira, segura o ar e solta lentamente. Mais uma vez. Agora que estamos um pouco mais relaxados, vamos pedir a espiritualidade maior que possa nos envolver na energia de amor e de paz. Solicitando aos bons irmãos que derrame sobre cada um de nós bênção de amor e de paz. Que possamos elevar o nosso pensamento para envolver o nosso planeta Terra na harmonia, na serenidade que todos nós necessitamos. Que possamos aproveitar esse momento para fazer um contato mais íntimo com os bons espíritos. Respire, relaxe. Vamos mudar um pouco a psicosfera que nós nos encontramos. Sabemos que tem muitos irmãos que entram em desequilíbrio por esse momento de distanciamento, pelo momento que essa pandemia causa. É normal. Não estávamos preparados para viver um pouco em isolamento. Mas vamos embora aproveitar esse momento e tentar transformar os nossos pensamentos para podermos aproveitar um pouco dessa energia. Respire, ouça a música, saia da sintonia que você estava e eleve os seus pensamentos. Respire, se acalme. Se permita esse momento a prestar atenção só na sua respiração e na música. Se vier algum pensamento, não tente combater. Relaxe. Volte ao seu pensamento, percebendo o seu corpo. Ouça a música e se permita a se distanciar. E você vai conseguir mudar um pouco
agora que conseguimos estar um pouco mais calmo, mais sereno e em harmonia, pedimos permissão à espiritualidade maior para iniciarmos a nossa atividade dessa manhã, pedindo, irmãos e irmãos, que possa envolver a todos na energia de paz, principalmente a nossa irmã Carlinha, que vai fazer a palestra dessa manhã. Muita paz a todos. Bom dia, amigos da Casa de Jacó, da Casa de Jesus. Nós estamos aqui em mais um domingo para conversarmos na Escola do Espírito sobre mais um capítulo do livro Amanhecer de uma Nova Era, parceria de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco. E este capítulo se intitula As Lutas Recrudescem. E no capítulo anterior se fala a respeito da batalha, do Rabino, e o final, pela misericórdia divina, ele é atendido, resgatado por sua mãe, e é encaminhado para as colônias para que ele comece o amanhecer de uma nova era, o tratamento dele, para que ele consiga, com a nova oportunidade futura de reencarnação, ele começar o retorno à sua caminhada, ao caminho crístico, saindo de todo o caminho que ele vinha trilhando no ódio, no desamor, na intolerância, na vingança, resgatando a sua luz. E neste capítulo, que os capítulos são sequenciados, neste capítulo ele vai versando, ele começa falando de como vai se processando as coisas na instituição espírita aqui do interior da Bahia. E ele vai falando a respeito, ele começa falando a respeito da doutrinária que vai acontecendo na instituição. Nesse dia em específico, o tema da doutrinária do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e causas anteriores das aflições. A expositora vai falando em torno da justiça, das reencarnações, dos impositivos necessários, para que haja uma jornada de equilíbrio, de saúde, e todos que ali estão assistindo, estão envolvidos nessas reflexões, encarnados e desencarnados, e diante dos trabalhos que vai acontecendo na casa, depois da doutrinária, começa-se o trabalho dos passes da bioenergia, e uma senhora se aproxima do mentor, Bezerra de Menezes, que ainda se encontra acompanhando os trabalhos que acontecem nessa instituição. Ela se aproxima, uma senhora desencarnada, se aproxima para pedir socorro para um neto. Esse neto está nessa instituição, está passando pelo processo, está no atendimento fraterno, e ela vem pedir socorro para esse neto. E os irmãos Manuel Filomeno e outros irmãos Pititinga, que vêm acompanhando os trabalhos nessa casa, vão acompanhar essa senhora e Bezerra para observar esse jovem a quem ela pediu esse socorro. E ele é um jovem de menos de 25 anos, que ele vem sofrendo de depressão. E junto com o processo de depressão, que ele faz tratamento, acompanhamento psiquiátrico, usa as medicações, também existe um processo obsessivo, uma simbiose bastante afinada entre esses dois espíritos, que vem fazendo com que ele se torne mais complicado o seu acesso com relação à depressão, exacerba o processo depressivo dele, essa simbiose, e culmina muito com pensamentos suicidas. Há essa estimulação desse espírito que está o obsediando para que ele cesse a sua existência física.
E junto com isso, né, ele vem relatando durante o atendimento fraterno, e todos esses espíritos estão observando e ouvindo, né, esse jovem ele fala da relação conturbada que ele tem com o pai, né, que ele se sente muito martirizado por este pai, que este pai sempre o trata como se ele fosse um demente, um preguiçoso, não compreende o processo depressivo dele e também todas as nuances do processo obsessivo que vem trazendo, né, vem exacerbando esse processo, vai criando um ciclo de que essa depressão ela se torna mais acerbada por conta do processo obsessivo. O processo obsessivo, por sua vez, tem mais interferência nele, por conta de que ele já alimenta esse adoecimento dele com os sentimentos que isso aflora, e isso vai criando um ciclo. E, né, o atendente fraterno, inspirado pelo guia espiritual dele, né, vai explicando a ele, né, com relação, até fazendo alusão a essa doutrinária que ocorreu, falando das causas, né, atuais e anteriores das aflições, né, e aí vai explicando que nem toda doença é realmente apenas uma doença, né, que existe vidas, né, fala da pluralidade das existências, e que em vidas anteriores nós podemos ter, né, prejudicado outras pessoas, né, que ainda não conseguiram nos perdoar, e se cria uma relação muitas vezes, né, que a morte faz essa separação física, mas não necessariamente nos separam daqueles que se ligam conosco pelos sentimentos, ou de ressentimento, de mágoa, ou de amorosidade, enfim, nós nos ligamos mentalmente, né, aqueles que aparentemente não estão sendo vistos e percebidos pelos nossos olhos físicos, mas eles estão por algum motivo sintonizados e ligados a nós. E nessas andanças e nesse processo, muitos de nós temos a oportunidade de retornar à Terra, né, para dar continuidade ao processo evolutivo, e muitas vezes nos defrontamos com isso, né, com as metodologias, vamos dizer assim, da vida, da espiritualidade, que se utiliza das metodologias para que possamos aprender aquilo que é necessário para a nossa evolução. E muitas vezes essa metodologia de resgate, né, tem algumas perturbações, tem algumas limitações físicas, alguns processos fisiológicos, né, que nos são assim desafiadores, nos fomentam em nós desafios, disciplina, tolerância. Necessita que tenhamos paciência, isso na nossa trajetória. E nesta nossa caminhada, já chegamos, né, com esses desafios, com as metodologias que a vida nos dá, as caminhadas que a vida nos proporciona para que retornemos ao caminho do progresso, da evolução, e nos reencontramos com espíritos, né, ligados a nós por um passado, e muitas vezes esses espíritos, por ainda não perdoar-nos, por ainda alimentar a raiva, a mágoa, vêm sedentos de vingança, né, e se vinculam a nós mentalmente, transmitindo pensamentos negativos, desejando o nosso fracasso. E aí, nesse caso específico, esse atendente fraterno fala com esse jovem, né, que a depressão é uma dessas formas, né, que a divina consciência ajusta os endividados morais, fazendo com que muitas vezes a consciência, né, que estava adormecida, ela ressurge, trazendo no seu inconsciente, né, a responsabilidade, né, o comprometimento com esse amadurecer, com essa renovação, com a necessidade de mudança, e isso perturba algumas, né, gera conflitos e perturba as neurocomunicações, fazendo com que você tenha esses altos e baixos, né, e isso, consequentemente, torna a estrutura mental
daqueles que vêm e que tem como, né, uma das propostas de reajustamento essas distonias psíquicas, né, o torna mais frágil. E isso propicia uma maior conexão com esses espíritos que ainda sedentos de vingança procuram se vincular mentalmente para conseguir, né, fazer com que ele tenha o seu desejo de vingança, né, que ele aconteça, que esse investimento para que o fracasso do outro tenha sucesso aconteça. E aí esse atendente fraterno conversa com esse jovem, que o nome desse jovem é Raimundo, que está em tratamento e que essa avó veio pedir auxílio para ele. Torna-se necessário um esforço muito grande daquele que passa por essa situação, né? Que precisa recuperar sua lucidez mental, precisa recuperar o interesse pela vida, se imbuir sempre de sentimentos positivos, se cercar de energias e de sensações que saiam, que quebrem essa psicosfera, que faça modificações, né? E ele relata todos esses problemas, Raimundo, e fala que o que inspirou ele a procurar a instituição foi que ele sonhou com a avó, né? E aí ele se sentiu inspirado a poder procurar. E aí esse atendente fraterno fala que ele não desanime, né, que essa avó generosa mostrou para ele uma possibilidade de caminho, que ele vai continuar, claro, com o tratamento psiquiátrico, com a questão das medicações, mas que ele precisa também, né, seguir com a terapêutica pelos passes, através também absorver, né, fluidos salutares com as palestras, com as doutrinárias, que eles têm que se manter em um esforço mental para conseguir se libertar desses sentimentos, né, que o impulsionam para a tentativa de suicídio, que ele precisa recorrer sempre à oração, a leituras edificantes, para que ele possa fazer com que a tela mental dele consiga ter essa higiene, né? Onde que aos poucos esses sentimentos vão se diluindo e que ele vá absorvendo novas energias e que isso vá preenchendo a sua tela e ele consiga quebrar um pouco, né, esse ciclo. E ele continua, né? Ele se sente mais renovado, né, se sente mais fortalecido e ele vai para sua casa, né, com, vamos dizer assim, com alguma esperança. Ele vê um pouco de uma luz no fim do túnel. E ele vai para casa, né? E o mentor Bezerra de Menezes e Hermano, que coordenam os trabalhos, né, nesse período nessa casa, fala para essa senhora que vai ser continuado o atendimento e ajuda a esse jovem. E quando esse jovem, né, está em casa e ele dorme, ao desdobrar, ele é trazido para a instituição, onde alguns dos médiuns também, trabalhadores encarnados da casa, ao dormir e desdobra, eles também são trazidos para a instituição para que ocorra uma sessão de desobsessão, né, uma mediúnica, com o objetivo de trabalhar o diálogo fraterno com os espíritos envolvidos nesse processo de simbiose, né? E quando é trazido o espírito de Raimundo e ele recebe um passe e consegue-se haver um desenlace dele, né, do perispírito, essa questão energética do perispírito de Raimundo e desse espírito que o obsedia, inicia-se um diálogo fraterno com esse irmão, né, que estava tão ligado em uma simbiose tamanha que com esse desenlace, através da psicofonia, uma das médiuns da casa, ele começa um diálogo com o mentor, com Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes começa a falar a respeito, né, do sofrimento
que ele se congelou, né, congelou nessa relação com ele, e que se isso não é salutar para ele, que isso promove um sofrimento, e que ele se preocupa com esse sofrimento que ele passa, né, e que ele precisa sair desta prisão, né, que faz com que ele sofra e que ele fique parado nessa relação de simbiose que o prejudica tanto. E esse espírito começa a questionar, né? Ele fala a respeito do sofrimento, de que agora ele que foi a vítima e que vai libertar aquele que o fez tanto mal. E aí ele conta a história, né? Ele contextualiza de onde começa, né, esse ódio, essa raiva, essa mágoa, né? Que em uma outra encarnação eles eram irmãos, e o que hoje, né, está encarnado e com o nome de Raimundo, e que está, né, essa avó solicitou esse auxílio, ele era o irmão mais velho. E quando os pais faleceram, ele, que era, né, para suprir o irmão mais novo, para cuidar dele, ele se apoderou por meios ilegais de todos os recursos da família, deixando ele na miséria. E, consequentemente, ele foi vitimado por doenças, né, terríveis, e não teve nenhum apoio do irmão. Até que a loucura, né, tomou conta de mim, como ele fala, atirando-me às ruas do abandono total, quando veio a consumação do corpo, né? Isso ele ainda traz entre os vagabundos, sob os viadutos da urbe paulistana. E, por fim, um dia, depois que ele desencarnou e que ele se liberta dos vampiros, porque ele fala que ele viu o corpo sendo consumido pelos vermes, e depois foi vampirizado por espíritos, onde foi obrigado a fazer uma série de atividades, enfim. E quando ele conseguiu se libertar desses espíritos, desse processo, né, que ele também foi obsediado, quando ele conseguiu, e ele começa a recuperar a liberdade que ele fala, e aí ele encontra Raimundo em um novo corpo, marcado pelos conflitos, né? E aí vem os conflitos da depressão que ele sofre, e aí ele se dá conta da raiva, de quanto tempo, de quantos decênios ele havia passado nessa diferença, o quanto ele sofreu, e que para isso ele começou a reunir forças para essa vingança, né? E ele se sentiu atraído, né, por uma força que ele fala com relação a Raimundo, né? E ele disse que ele compreendeu que ele podia ser o juiz desse combate, né? Que ele poderia fazer, vamos dizer, como a gente fala, justiça com as próprias mãos. E aí eles resolvem estar, né, esse processo de simbiose, ele resolve acompanhar ele e fazer com que ele sinta a dor que ele sentiu, né? Sentir na pele a dor que ele sentiu. E aí ele fala: não há dor mais doída do que aquela que é fruto da traição de um irmão ambicioso e frio. Somente por meio do mesmo recurso que lhe seja imposto é que se pode tranquilizar aquele que foi sua vítima. Então ele né, derrama o seu ódio, a sua mágoa, a sua dor, ele coloca para fora isso, ele faz uma catarse de tudo que ele vem sofrendo durante esse tempo todo, porque ele ainda não conseguiu se libertar dessa relação, né? E Bezerra de Menezes continua, após ouvir a escutatória fraterna, ele começa a falar a respeito, né, de que ele compreende a dor, né? Compreendemos sim, Bezerra fala, todas as suas dores e somos-lhes solidários. Todos nós, na fileira das reencarnações, vivenciamos momentos quase semelhantes, porquanto os instintos agressivos e malévolos em predominância em nossa natureza espiritual promovem essas situações terrivelmente desventuradas, né? E aí ele coloca que todos nós passamos em algum momento, né? Fomos algozes, fomos vítimas, e porque ainda temos imperfeições, né? Ainda não chegamos na perfeição cabível à criatura, né? E ele aí traz um relato, ele lembra
com relação à atitude do Cristo, que no Calvário ele foi traído por Judas, negado por Pedro, pelos seus amigos, né, que ele elegeu, né, amigos e irmãos, os seus apóstolos, e toda a massa, né, que recebeu a misericórdia e o amor dele através da sua vivência e dos seus ensinamentos. E qual foi a atitude dele diante disso? Ele solicitou, né, ele solicitou a Deus que perdoasse, então ele doou esse perdão global, né? E esse perdão é um lenitivo para a alma, para diminuir a crueza, né, das feridas da alma e do coração. E aí ele fala: você é filho de Deus, que o ama e sabe do seu sofrimento. Ele, porém, é pai de ambos, sabendo aplicar o corretivo no ingrato e convidando o que foi vitimado à evolução, né? Então ele lembra que ambos são filhos de Deus, ambos estão na caminhada evolutiva, ambos necessitam de apoio, de acolhimento para conseguirem caminhar, cada um no seu momento, no seu nível de consciência, na sua falta, resgatando, evoluindo conforme a sua caminhada, né? E aí ele questiona, esse espírito questiona: mas como fica a justiça? Né? Se ele perdoar, mas como fica a justiça? Ele caminhará feliz enquanto eu permanecerei na sombra do desespero indefinidamente? Né? E há esse questionamento. Ele diz que não está pronto para exercer esse perdão. E aí, eis que, como no capítulo passado, né, que o Rabino, ele também nesse momento de diálogo, onde ele coloca para fora, né, o fel da sua dor, do seu ódio, da sua mágoa, eis que aí eu digo que eis que novamente o amor entra em cena. Porque essa senhora que aparece solicitando socorro para Raimundo, ela aparece para esse espírito e começa o diálogo. Não me reconhece, Melquíades? Fui mãe de ambos, naqueles dias tormentosos. Retornei ao mundo da verdade antes que o teu pai, e desde então tenho buscado o consolo da perda do filho querido, como Eva, na Bíblia, rogando a Deus que me devolvesse. Teu pai retornou com ele, e hoje, no mundo físico, cobra-lhe os desmandos, detestando-o, molestando-o com remoques que lhe vem do inconsciente amargurado. Não te parece demasiado um pagamento duplo? Até quando ele resistira sem que ambos, tu e teu pai, sejais responsabilizados? Haverá somente uma mudança de postura, na qual o perseguido de hoje, tornando-se vítima daqueles a quem feriu ontem, reclamará também por justiça. Torna-se uma roda de sofrimentos sem fim, que necessita ser interrompida pelo amor. Né? Então esse é o convite. Imagine se aquele que trai, né, busca aquele que foi traído, que foi ceifado a vida, que sofreu, né? Aí vai perseguir aquele que foi o seu algoz, só que neste momento de perseguição ele se torna o algoz e o outro vítima, e esse que é vítima agora, após despertar em um outro momento, vai querer cobrar desse que estava como seu algoz, e isso cria um ciclo, né, como ela fala, sem fim, que precisa ser interrompido. E qual a força, né, suprema para conseguir cortar esse ciclo, né, quebrar esse ciclo de dor, de sofrimento, de mágoa, de ódio, de vingança, senão o amor. Né? E aí ele fica boquiaberto com essa presença, né? E ele fala: conheces toda a minha dor, o desespero enlouquece-me, odeio com todas as veras do coração. Este desespero não tem fim, anelo por arrebatá-lo de volta ao mundo das sombras infernais e aqui trucidá-lo sem nunca o destruir.
Tem piedade de mim, que sofro o desvario que nunca termina de consumir-me. E faze-me esquecer, somente esquecer, pois que não aguento mais este fardo insuportável, esta pressão que me trucida interiormente. Né? O apelo desse espírito que sofre com isso, porque todos são sofredores. Aquele que se aprisiona, né? que se liga numa simbiose para provocar o mal, a desdita do outro, ele também sofre porque ele não consegue se desvencilhar. Ele ainda carrega uma ferida que não cicatriza, né? E isso também é doloroso. E como se fala, nosso Pai Celestial é pai de ambos, do algoz e da vítima. Ele ama ambos e ele quer o bem de ambos, ele quer a felicidade de ambos. E ela fala: aqui estou, filho do coração, sempre como tua mãe, que muito te ama e também sofre com a tua dor. Sois meus filhos, tu e ele, necessitado ambos de carinho e de oportunidade. Dorme na graça do Pai, que nunca nos pune, que jamais deseja a infelicidade de quem quer que seja, e aguarda o amanhã que surgirá risonho para ti, para todos nós. Repousa, filho do coração, e no teu sono refaze as paisagens sombrias do teu pensamento. Juntos, depois, trabalharemos pela redenção do ingrato, amparando teu Pai que derrapa também pela senda da animosidade, da qual desconhece a causa. Né? E neste momento, né, ambos iluminados, ele adormece e os enfermeiros, né, o levam provavelmente para uma colônia, para continuar o tratamento e a partir daí surgir para esse irmão, né, o amanhecer de uma nova era, a oportunidade, né, de que ele vá refazer também a sua caminhada. E Raimundo, né, que meio que entorpecido, assistindo essa cena sem muito entender, né, ele ouve as palavras de Bezerra de Menezes, que diz a ele: hoje tem início um diferente amanhecer em tua existência. Toda dor, por mais se prolongue, alcança o momento de cessar. Isto porque o amor é a lei que vige soberana em todo o universo. Recomeça o caminho e ama, procurando reabilitar-te dos gravames do passado que te seguem como torpe sombra. Né? E que interessante. No capítulo anterior é o amor que resgata, e neste capítulo também é o amor que sempre derruba as barreiras, é o amor que apazigua, é o amor que consola, é o amor que balsamiza as nossas feridas da alma. É ele que nos liberta dessas correntes que nos aprisionam ao passado, um passado de dor, de sofrimento, né? Que muitas vezes essa dor, esse sofrimento suscita em nós ainda a vingança, o ódio, né? E o amor é que quebra este ciclo, o amor que consegue transformar os nossos sentimentos, ressignificar as nossas relações. E a manifestação, uma das manifestações deste amor da divindade por nós é a oportunidade que nós temos de renascermos, né, para nos reajustarmos, principalmente conosco e com os outros à nossa volta, com aqueles que na nossa caminhada nós plantamos sementes de erva daninhas e que precisamos agora, né, retirar, replantar agora sementes de carinho, de afeto, de amorosidade, de paciência, de perdão, de tolerância. Enfim, meus irmãos, esse é o capítulo, né, da manhã de hoje que versamos, que possamos lembrar da oportunidade que nós temos ao estarmos aqui, convivendo com nossos familiares, com companheiros de trabalho, né, tendo a oportunidade de refazer a nossa história, de ressignificar muita coisa, né? Então não percamos a oportunidade, abracemos essa oportunidade. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de
de desafios, no momento em que achamos que não vamos conseguir, que o fardo está pesado, que a caminhada está difícil, recorramos nós ao amor sublime amor. Né? Recorramos a todas as nossas possibilidades. Né? A nossa oração, a meditação, as leituras edificantes. Mas lembremos que Deus habita em cada um de nós. Então, mantenhamos um diálogo fraterno com a centelha divina, com o eu divino, com o nosso eu divino. Né? E aí sim estaremos fortalecidos para continuar a nossa caminhada, né? Abraçando os desafios que aparecem, com certeza saindo muito mais fortalecidos. Né? E assim, agradecendo aos ouvidos carinhosos e caridosos, encerramos a nossa fala da manhã de hoje, desejando que esse amor se faça presente em todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Agora vamos nos preparar para o encerramento e para o nosso espaço. Já solicitando a todos que se encontram em tratamento, que vai tomar passe, que possa colocar um copo com água ou uma garrafa quem se encontra em tratamento e já se colocar de maneira cômoda, lembrando que as pessoas que se encontram em tratamento, se assim desejar, podem deitar um pouco para ouvir a mensagem e depois permanecer por mais uns 3 minutinhos para o irmão terminarem os tratamentos que já vem dando sequência. Agora vamos fechar nossos olhos e agradecer. Agradecer ao Pai por essa oportunidade. Agradecer ao Pai por mais um dia, pedindo que Ele possa abençoar a nossa semana, nos livrando de todos os males visíveis e invisíveis, que possa nos oportunizar novos dias e transformações, pedindo que possa abençoar a nossa casa, abençoar os nossos familiares, abençoar os nossos amigos e os nossos companheiros de jornada, levando a cada um a paz, a harmonia, a proteção, o amparo, que derrame sobre todos nós bênçãos salutares de força e de saúde. Que abençoe, Senhor, o nosso planeta, para que possamos passar por esse momento mais crítico de maneira mais breve, mas que possamos aprender a importância de refletirmos sobre nós mesmos, que possamos ter a vontade e a força para nos transformarmos, para quando pudermos estarmos juntos, temos atitudes diferentes. É o novo normal que todos clamam, onde a solidariedade, o respeito, o amor possa vir prevalecer entre todos nós. Fortalece, Senhor, a nossa força e a nossa fé. Dai-nos resignação, dai-nos coragem para podermos nos transformarmos. Que a nossa luta diária seja contra nós mesmos, contra as nossas mazelas e atitudes não positivas que ainda podemos ter dentro de nós. Que possamos vencer pela vontade de mudança e pela força do amor. E assim, Senhor, agradecemos
a esses abnegados trabalhadores espirituais que vêm em nosso socorro, dando passe, nos intuindo, fazendo os tratamentos necessários para que possamos nos fortalecermos. E assim, com a força da fé e a coragem no amor, nós te agradecemos a cada dia por tudo que nós temos e por tudo que nós passamos. Muito obrigado, obrigado, obrigado. E encerramos o nosso encontro dessa manhã dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê dia de muita paz, de muita luz, de muita fé, de muita coragem. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Muita paz a todos.